Você já imaginou ganhar 30 milhões de reais e pouco tempo depois não ter nada mais desse dinheiro? Hoje eu vou falar sobre dinheiro e como você pode se tornar uma pessoa de uma mente próspera. E em seguida eu vou falar também sobre esse fato que aconteceu aqui no Brasil. Eu quis trazer esse formato de vídeo para mudar um pouco e trazer, quem sabe, um pouco mais de conexão enquanto eu vou falando sobre esse assunto. A riqueza é uma questão mental e não necessariamente o dinheiro físico, ou como evoluímos tecnologicamente com o Pix, dinheiro digital. Eu já ouvi algumas pessoas falarem e já observei casos próximos de pessoas que, se tivessem agido de forma diferente, hoje com certeza estariam em uma condição financeira muito mais próspera. E eu, observando várias situações, pude tirar a seguinte conclusão: muita gente em algum momento teve ou vai ter uma oportunidade para transformar a sua realidade financeira. Mas a grande questão é a seguinte: sem a mentalidade preparada para isso, essas pessoas jogam toda essa oportunidade no ralo. Assim que eu pensei em falar sobre esse tema, eu lembrei de um fato que eu vi certa vez que eu estava no Instagram. Apareceu para mim um vídeo de um homem que tinha trabalhado em uma determinada empresa. Ele estava sendo entrevistado por uma mulher e ele afirmou que recebeu de indenização de determinada empresa quase 400 mil reais. E pasmem, ele fala que gastou todo o dinheiro em apenas 20 dias. Depois que você acabar de assistir aqui, você pode pesquisar sobre essa história verídica. Agora me falem se esse ser humano não teve uma oportunidade de mudar sua condição de vida financeira. Sabe qual é o problema de quem tem a mentalidade pobre? É pensar no curto prazo. E a riqueza, ela não vem do dia para a noite. Até existem alguns casos raros de riqueza rápida, mas se a pessoa não tiver uma mente preparada, vai perder todo o dinheiro muito rápido. Acredito que muitos já tenham ouvido falar em relatos de pessoas que ganharam na Mega Sena e gastaram tudo e atualmente continuam na pobreza. Você lembra do início do vídeo que eu já meti o seguinte questionamento? Você já imaginou ganhar 30 milhões de reais e pouco tempo depois não ter mais nada desse dinheiro? Então, agora eu vou relatar essa história verídica que aconteceu aqui no Brasil. Esse é um daqueles casos que a gente fica até sem acreditar. Pois bem, um brasileiro ganhou na loteria. Ele tinha 19 anos na época, quando ganhou 30 milhões de reais. Só que o prêmio subiu a sua cabeça. E ele foi morar durante 1 ano e meio na suíte presidencial de um hotel de luxo em Salvador. Ele realmente entrou na farra e achava que o dinheiro nunca ia acabar. Assim que ele completou seus 22 anos, ele foi comemorar o seu aniversário em um dos melhores restaurantes da Bahia e pagou a conta de todos que estavam lá. Para vocês terem uma noção, ao invés dele querer que suas roupas fossem lavadas, ele preferia comprar roupas novas. Se por um acaso o pneu do carro furasse, ele abandonava o carro. Uma pena que ele não sabia que toda essa farra iria durar apenas 5 anos.
Para vocês terem uma noção, nem sequer ele realizou o sonho da mãe em terminar de construir a sua casa própria. Enfim, ele acabou voltando para morar em uma casa humilde e se virar com um salário mínimo, sendo ajudante de garçom. É aquela coisa, se você pegar um grupo de pessoas e a cada uma dessas pessoas você der 50 mil reais, a probabilidade é de apenas uma pessoa desse grupo multiplicar esse dinheiro, e isso se baseando na realidade aqui do Brasil. E talvez nenhuma delas consigam multiplicar. Eu já ouvi vários comentários de pessoas que o Estado deveria dar um determinado valor igual para todos e todos teriam dinheiro. Observe a importância da educação financeira na vida das pessoas. Vamos imaginar que o governo fizesse isso. O que possivelmente iria acontecer é que um pequeno grupo que sabe trabalhar e entendeu como o dinheiro funciona, esse dinheiro iria voltar para as mãos dessas pessoas e toda a sociedade, tirando esse grupo que teve educação financeira, iria voltar à estaca zero. Fica o questionamento de por que o Estado não coloca na grade de ensino a educação financeira. E outra também que eu acho muito importante, que é inteligência emocional. E isso desde a base. Pessoas depois de adultas, inclusive eu, descobri isso depois de adulta, por conta própria, porque eu gosto de pesquisar. Mas imagina se eu e essas outras pessoas estivessem na escola desde cedo. Imaginem se o que ganhou 30 milhões de reais na loteria e se esse que ganhou os 400 mil reais da indenização, se eles tivessem tido conhecimento de educação financeira, a realidade deles teria sido diferente. E isso são apenas 2 exemplos, mas há inúmeros aqui no Brasil. A única forma de você se tornar uma pessoa próspera é mudando a mentalidade. E eu sei que muitas pessoas vivem com apenas um salário mínimo, mas mesmo por viverem com apenas um salário mínimo, se enche de dívidas e não é questão de comida. Não adianta ser hipócrita, não adianta querer usar desculpas. Se você realmente quer mudar a sua situação, você vai ter que gastar energia, e isso é indiscutível. Empreender é a única solução. E você não precisa ter rios de dinheiro para isso. Você precisa ter atitude. Agora vamos mudar o cenário aqui. Vamos imaginar que você resolveu vender brigadeiro na rua. E com o passar do tempo, está dando muito certo. Você está com muita demanda. Se passar alguns meses, nesse cenário aqui a pessoa trabalha de CLT e deu o seu jeito de fazer esse extra. Ou, em um segundo cenário, realmente essa pessoa estava cansada de CLT e resolveu arriscar. Se essa pessoa entendeu como funciona o jogo do dinheiro, ela vai começar a prosperar. Se ela não entendeu, nem dinheiro para produzir vai ter e logo vai desistir. Aí você pode até pensar que são os mais pobres que têm essa mentalidade. E não. Não é. Porque isso é uma questão cultural aqui do Brasil. Existe uma classe média, por exemplo, esses que trabalham e ganham melhor, também vivem rodeados de dívidas. Claro que não todos. Mas como nosso país é algo que vive enraizado, então é a maioria. Lembra que eu falei que em algum momento, e eu acredito muito nisso, sempre vai surgir uma oportunidade para mudar de vida. Agora, se você não está com preparo emocional para isso, de nada vai adiantar. Então, busque leituras sobre educação financeira. Assista podcasts de pessoas que falam sobre. Busquem conhecimento sobre isso. Eu estou falando aquilo que eu fiz até compreender como funciona e acabar com as crenças limitantes que eu tinha sobre dinheiro.
Outra coisa, se você abriu a mente em relação à educação financeira e caso você tenha filhos, um dos melhores presentes que você pode deixar na vida deles é ensinar sobre educação financeira. Outra coisa que é muito importante falar: dinheiro é algo bom. Dizer que dinheiro é ruim é coisa de gente invejosa. É o mesmo que falar que o problema está na arma e não na pessoa que está com a arma na mão.